Bem-vindos à nossa família, Apacentar Church. Nesse lugar tão simples, humilde, mas que nós servimos a um Deus incrível e maravilhoso. E a cada dia o Senhor tem acrescentado o número de pessoas que estão sendo salvas. E isso precisa ser motivo de alegria no nosso coração. Não podemos se acostumar com isso, querido. Esse é o propósito da igreja, ajudar uns aos outros. Eu quero compartilhar um texto que está em Cantares, capítulo de número 5. Eu, pessoalmente, não gosto de utilizar as mesmas palavras ou sermões que eu já utilizei em algum momento, mas não tem nenhum tipo de problema nisso, até porque os louvores que nós cantamos e adoramos são louvores que nós já conhecemos. E não existe nenhum problema em reutilizar um versículo ou uma passagem bíblica, porque a cada momento que nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz de Deus, Ele se revela a cada dia em novidade para nós. Só que, sabe quando toca aquele louvor especial e você fala assim, esse louvor acaba comigo. Sabe, porque aquele louvor te marcou de alguma forma, você fala, quando começa aquele louvor, né, e esse que tocou hoje, o Rei do Meu Coração, eu falei assim, esse louvor é muito especial para mim. E existem passagens da Bíblia também que é muito especial. E essa aqui me marcou muito. Me marcou demais no momento onde nós estávamos em pandemia, onde cada um estava na sua casa com muito medo, inseguros. Não tínhamos nenhuma certeza do que ia ser das nossas vidas, dos nossos serviços, das nossas famílias. Tantas crises acontecendo lá fora e dentro do nosso coração. E esse texto marcou a minha vida. E eu lembro que eu compartilhei ele com a igreja no mês de junho de 2020. E eu quero compartilhar novamente. E logo após a leitura, nós vamos orar pelas essas pessoas. A versão que nós iremos utilizar hoje é NTLH. Amém? Cantares, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Amém. Já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida. Estou colhendo mirra e outras plantas perfumosas. Estou comendo o meu favo de mel e bebendo o meu vinho e o meu leite. Vocês que se amam, comam e bebam, até ficarem embriagados de amor. Versículo 2 diz, eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então eu ouvi o meu amado bater na porta. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada de sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho. Eu já tirei a roupa. Será que preciso me vestir de novo? Eu já lavei os pés. Por quê? Por quê? Por que sujá-los outra vez? O meu amor passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra e os meus dedos também, e eu segurava o trinco da porta. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz. Como eu queria ouvir a sua voz. Eu procurei, porém eu não pude achar. Eu chamei, mas ele não respondeu. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram. Eles bateram-me, me machucaram. Os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. E o versículo 8 diz, prometam, mulheres de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Em outras versões diz, digam ao meu amado que eu estou enferma, que eu estou doente de amor. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em uma noite muito especial que o Senhor preparou esse culto, esse ambiente profético para cada um de nós. E nós estamos diante da Tua Palavra, e nós não queremos orar só pela Tua Palavra, mas por cada pessoa que está aqui neste lugar, não só apenas visitantes, mas pessoas que foram convidadas pelo próprio Deus a estarem nesse lugar, porque a história da nossa vida nunca mais será a mesma, Jesus. Nós que criamos o ambiente profético das nossas vidas, é por intermédio da nossa fé, é por intermédio daquilo que nós cremos e confessamos com a boca, mas nós acreditamos dentro do nosso coração. Por isso, Pai, nós estamos diante desse texto tão rico,
tão simples, mas tão poderoso sobre as nossas vidas. Existe um amado que está batendo na porta do nosso coração. E nós queremos abrir a porta, Pai, e se relacionar com o Senhor todos os dias das nossas vidas. Ainda, Pai, que esteja frio lá fora, ou ainda que neste lugar encontra-se, Pai, corações gelados, frios, abatidos, Senhor. Hoje vai ser a noite do despertar em nossas vidas, na autoridade que há no Teu nome, Jesus. O Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. E a oração da sua igreja que Te ama e é completamente apaixonada pelo Senhor é: Pai, Papai, nós como igreja queremos voltar ao primeiro amor. Nós como igreja queremos voltar ao primeiro amor. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor e pode se assentar, querido. Nós estamos diante de um texto das Escrituras Sagradas, Cantares, capítulo de número 5. Eu não sei se você já teve essa experiência de ler esse livro da Bíblia, mas ele retrata de forma muito pessoal e específica o relacionamento de um homem e de uma mulher. O relacionamento de um casal que eles anseiam em seu coração, eles têm aquela expectativa um pelos outros, não só de se encontrarem, não só de se relacionarem, mas todos os benefícios que estão por detrás dessa aliança de um para com o outro. Cantares capítulo 5 retrata o valor da intimidade, do compromisso dentro de um relacionamento. Existem diversas interpretações bíblicas para esse capítulo 5 de Cantares. É claro que ao decorrer a leitura, nós entendemos que esse livro de Cantares é conhecido como um poema lírico, porque ele trata de forma muito específica características do amado, características da amada, são conselhos, são virtudes, princípios, que nós vemos que trata de uma forma muito pessoal o relacionamento, porque nós servimos a um Deus que prioriza relacionamento. Perceba que durante a pandemia nós tivemos que nos ajustar e conviver agora, aprender a conviver longe um dos outros. Só que nós encerramos esse período de pandemia, mas ainda estamos vivendo longe um dos outros. E nós servimos a um Deus que trabalha através da unidade. E à medida que nós rejeitamos a unidade, nós rejeitamos o amor de Deus em nossas vidas. E o amor de Deus vai se esfriando em nós. E isso é totalmente bíblico. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar. E nós olhamos tantas pessoas que começaram muito bem, mas estão terminando muito mal. Pessoas que tinham um baita chamado, um baita potencial, serviam ao Senhor como pessoas únicas. Mas veio as circunstâncias, veio os conflitos, as crises. E isso trouxe esse desânimo. Bateu na porta do coração e ao invés do amado entrar, a incredulidade entrou. A falta de fé entrou. A frieza espiritual entrou. E hoje nos encontramos com o coração gelado, frio. Onde está num ambiente como esse não causa mais alegria, expectativa. Ou acaso ele ministrou falando que os olhos dele são como fogo. Parece que isso já não queima mais no meu coração. Porque nós como igreja precisamos voltar ao primeiro amor. E no versículo 1 diz que o amado ele já preparou todo o ambiente. Ele estava ali, ele declara: eu já comi o meu mel, que representa a doçura. Eu já bebi o meu vinho, que representa a alegria. Eu já tomei o leite, que também representa alimento. Ou seja, o amado ele já preparou tudo. Dentro desse relacionamento não ia faltar doçura, não ia faltar alegria, não ia faltar alimento, porque o amado ele é o maior interessado em se encontrar conosco. No Oriente Médio, eu não sei se você tem conhecimento disso, mas são os noivos. Eles que determinam um momento de buscar a sua noiva, de se encontrar com a sua noiva. E com Jesus não é diferente, irmão.
Assim como foi falado, Jonas tentou fugir do chamado de Deus, o Kaique tentou fugir do chamado de Deus, você já tentou fugir do seu chamado, mas você não conseguiu, por quê? Porque o noivo, o amado, ele é o maior interessado em viver esse relacionamento de intimidade. E o tema dessa noite é: de volta ao primeiro amor. Poderia usar um texto clássico de Apocalipse, mas eu não quero usar esse texto. Eu quero falar sobre relacionamento. Ontem teve culto de casais e nós sabemos a importância de um relacionamento. E não é só o relacionamento dentro da sua casa, do seu lar, é o seu relacionamento com Deus. Porque quando o meu relacionamento com Deus não está bem, tudo ao meu redor começa a desmoronar. Perceba isso. Quando você não está bem com o Espírito Santo, quando você não está com o seu coração alinhado com a vontade de Deus, vai acontecer de tudo para te desanimar. E você se esfria, você se afasta, você fala assim: eu não quero mais me conectar com outras pessoas, eu não quero mais abrir meu coração para ninguém, está bom eu ficar aqui no meu cantinho. E o texto diz no versículo 2 que ela estava dormindo, mas o coração dela estava acordado. E ela ouviu o amado bater na porta, ela ouviu o amado bater na porta. E o coração dela, ela sabia a importância disso, mas ela estava tão acomodada, estava tão insegura, estava num comodismo tão forte que ela não se levantou, ela não se posicionou. E o texto diz que ela não só ouve a voz do amado, ela sente o aroma, o perfume que vem do amado, porque aquele perfume não era de uma pessoa qualquer, era do amado. E nós sabemos que quando aquilo que é de Deus vem, nós sabemos que é Deus que está falando conosco. Eu e o Wenders, essa semana, nós estávamos conversando, né, Wenders? Sobre morrer para Deus. E ele teve uma experiência que eu tive muito parecida. E hoje pela manhã, antes de eu subir para ministrar, a Paula me chamou, veio orar por mim. E ela falou assim: Kaique, Deus te pede algo. Eu falei: nossa, quando Deus pede algo é coisa boa, né? É coisa top, meu. O que vem de Deus gera vida, né? E ela falou assim: Kaique, Deus está falando para você morrer. E só eu sei o quanto eu precisava ouvir isso. Só eu sei o quanto eu preciso morrer. Só Deus sabe o quanto nós precisamos morrer. O quanto nós precisamos voltar ao primeiro amor. E então, aquela amada, ela representa nós, somos nós. Na figura de linguagem, o amado é Deus e a amada é o seu povo. Na figura de linguagem, o amado é Jesus e a amada somos nós, a igreja. E o amado continua batendo na porta do nosso coração. Seguindo o contexto bíblico, diz que ela não levanta. E ela tem uma seguinte reflexão no seu coração. Ainda não são as verdades, tá? Mas pode deixar isso daí, já é a primeira. Ela decide no seu coração e aquele pensamento: mas eu já tirei a minha túnica, eu já tirei a minha roupa, será que eu vou ter que colocar novamente? Eu acabei de lavar os meus pés, será que realmente é necessário eu ter que sujá-los eles novamente? E ela perde a maior oportunidade de ter uma das experiências mais incríveis da sua vida com o seu amado. Só que o amado, ele deu a oportunidade, ele preparou o ambiente, ele até tentou, ele chamou, ele bateu, mas ela rejeitou. Então o amado foi embora. O amado foi embora. Só que depois que ele vai embora, aí sim ela desperta, aí sim ela acorda para a realidade. E ela levanta então e se prepara e sai desesperada à procura do seu amado. E quando ela encosta na maçaneta da porta, nas mãos dela estava a mirra, estava um perfume do amado, mas o amado não estava lá. Então ela abre, ela procura, mas ela não acha. Ela chama, mas ninguém responde. Ela procura o seu amado, mas o amado já tinha ido embora. E ela perdeu uma oportunidade única de estar com o amado, de se entregar com o amado. Então, não satisfeita, ela sai pelas ruas da cidade desesperada à procura do seu amado.
E a Bíblia diz, ela declara que os sentinelas, os guardas da cidade, quando a encontraram, bateram nela, feriram ela, machucaram ela. E ela completamente ferida, abatida, destruída por dentro e por fora. E muitas das vezes nós estamos assim, apanhando do mundo, apanhando das circunstâncias, não pelo nosso testemunho, mas pela falta dele. Os guardas da cidade não a reconheceram como a amada do rei. O mundo muitas das vezes não tem nos reconhecido como amada do rei. E nós estamos apanhando, estamos sofrendo. E assim como diz em Oséias capítulo 6, versículo de número 3, Deus ele cercava o caminho do povo de Israel com espinhos, para que o seu povo se voltasse a ele novamente. Será que é necessário nós sofrermos mais do que estamos sofrendo para entendermos no nosso coração que precisamos nos voltar para Jesus? Será que você precisa perder mais alguém que você ama? Será que nós precisamos do desemprego, da doença, da enfermidade? Se existe uma enfermidade que dói no coração do homem, é a enfermidade por falta de amor. E ela estava enferma de amor, e a culpa não foi do amado. Ela que não valorizou o encontro. Entenda, todo relacionamento haverá um período de crise. Só que a crise não partiu do amado. A crise partiu da amada. E nós somos a amada. Se falta fé em mim, se o meu coração está cheio de medo, e eu sei que está, a palavra de Deus diz que o perfeito amor ele lança fora todo medo. E se ainda tem medo é porque está faltando amor. E se falta amor é porque falta fé. Sabe? E a minha oração é que, de uma forma muito sincera, é que nós venhamos voltar ao primeiro amor. E eu quero repartir o meu coração com você, querida. O evangelho ele é simples. E eu quero simplificar a importância desse relacionamento com você. O versículo 2, que é a primeira verdade, diz: eu dormia, mas o meu coração estava acordado, então eu ouvi o meu amado bater na porta. Nós estamos dormindo espiritualmente. Irmão, isso é muito sério. As coisas estão acontecendo ao nosso redor. As pessoas estão crescendo, pessoas estão morrendo, famílias estão alcançando as promessas de Deus, existem famílias que estão sendo destruídas. Tudo isso está acontecendo ao seu redor. Talvez a pessoa que está do seu lado esteja destruída por dentro, e a outra que esteja do seu outro lado esteja vivendo o melhor momento da vida dela com Deus. Dentro do mesmo ambiente, pessoas que estão ativadas e avivadas, e pessoas que estão desesperadas, querendo sair da igreja e fugir para o mundo. Dentro desse mesmo ambiente. Dentro desse mesmo ambiente, existem pessoas que estão vivendo altos e baixos. E eu falei: Deus, precisamos ser sinceros. Porque, Mara, eu não oro como eu falo que eu oro. Eu não jejuo da forma que eu falo para meus discípulos que eu jejuo. Eu não amo o meu Deus como eu falo aqui no altar que eu amo o meu Deus. Essa é a verdade. Deus ele tem facilidade de trabalhar no coração do homem quando ele é sincero. Só que o orgulho, o comodismo, a vaidade nos separa desse amor. Só que ele continua batendo na porta do seu coração. Quantas vezes os nossos erros tentam nos limitar a viver os nossos maiores sonhos e os sonhos de Deus na nossa vida? A gente carrega um peso, um fardo tão grande, se condenando por algo que Deus nem condena. Você carrega um peso, uma cobrança enorme nas suas costas. Você fala: não, Deus jamais vai me perdoar, eu jamais vou ser merecedor desse amor. Assim como foi falado aqui, eu não me sinto capacitado. Continue assim, irmão, porque é Deus que trabalha através de nós. É Ele que usa as nossas vidas como ponte para alcançar outras pessoas. E Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. E aquele que ouve a minha voz, ele abre a porta do seu coração, eu vou entrar, e eu vou cear com ele, ele vai cear comigo. E eu comecei a olhar para esse texto, falei assim, eu comecei a perceber que mais importante
do que apenas ouvir a voz de Deus era abrir a porta do nosso coração. O texto diz: aquele que ouve a minha voz e abre a porta do seu coração. Ouvir a voz de Deus para nós hoje não é o suficiente. Porque não adianta nada eu ouvir a voz de Deus e não obedecer a Deus. Não adianta nada eu ouvir a minha mãe e o meu pai e não obedecer aquilo que o meu pai e minha mãe me pedem. Não adianta nada eu falar que eu obedeço na frente dos outros, mas quando eu estou longe de todo mundo eu não obedeço. Só que Ele continua batendo na porta do nosso coração. E nós precisamos ser essa geração que ama o Senhor não só com os lábios, mas de todo o coração. A segunda verdade está no versículo 3, diz: eu já tirei a minha túnica, a minha roupa, será que preciso vestir de novo? Eu já lavei os meus pés, por que sujá-los outra vez? O que essa mulher está falando, o que ela está refletindo no seu coração? Ela olha para a vida dela e ela fala assim: eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu já tentei de todas as formas, de todas as maneiras, só que eu cheguei ao meu limite e daqui eu não saio mais. É como se ela está olhando para o amado e fala assim: amado, o seu amor é fundamental. Eu necessito estar com você. Só que o meu momento não é o momento mais de se encontrar. Eu não quero estar com você. É Deus batendo na porta do nosso coração. E muitas das vezes nós falamos assim: mas Kaique, eu já me frustrei demais. Eu também, irmão. Eu também. Mas Kaique, você não sabe a dor que eu estou passando. Eu não sei, irmão. Mas eu sei que o meu Deus, Ele sabe a dor que você está passando e que eu estou passando. Nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus, porque ela declara sobre as nossas vidas que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pessoas que perderam a alegria de servir a Deus. Pessoas que perderam a alegria de entregar o seu melhor, de preparar a sua marmitinha, os seus 5 pães e 2 peixinhos. Porque nós entendemos que aquilo que eu tenho em minhas mãos é matéria-prima nas mãos de Deus. Aquilo que é pouco para mim, Deus pode transformar em algo incrível. Então não despreze as suas qualidades, não despreze as suas virtudes, não despreze os seus sonhos. Volte a acreditar, mas desperte hoje. Deus está chamando e direcionando a igreja a despertar novamente para o primeiro amor. Nós queremos nos entregar por completo. A preguiça, o comodismo, a vaidade não pode nos separar desse amor. Sabe o que Deus estava falando comigo hoje à tarde? É que quando eu declaro isso, é que eu me acostumei com uma falta de frutos na minha vida pessoal. Quando eu olho para a minha vida, eu falo: não, tá bom, eu quero ficar aqui. Eu não quero mais me relacionar com ninguém, não quero mais servir a Jesus, não quero mais acreditar nos meus sonhos, não quero mais pedir perdão. Chega disso, já tentei, não deu certo. É quando eu aceito e eu me conformo com a falta de frutos na minha vida e eu falo: a partir de hoje eu não quero prosperar em mais nada. Só que essa é uma pergunta que eu me faço: será que essa é a vontade de Deus para mim e para você? Será que essa é a vontade de Deus para nós como igreja? Eu falei pela manhã e eu quero repetir: esse tema não é para trazer tristeza, mas é para trazer alegria, porque esse amor preenche cada vazio que está dentro do nosso coração. Não é para trazer peso, porque servir a Jesus é um privilégio. Servir ao Senhor é a coisa mais nobre que nós fazemos na nossa vida. Só que nós estamos preocupados em fazer e não estar com Ele. Fazer é muito importante, mas estar é muito melhor. Sabe? Quantas vezes, confessionário agora, tá, irmão? Quantas vezes, Jefferson? Perto de você agora. Quantas vezes, eu não sei você, tá? Mas quantas vezes eu não vim para a igreja obrigado? Eu tinha medo do que o pastor ia pensar, porque eu sou líder, então eu tenho que representar, tenho que dar exemplo.
Quantas vezes eu vim aqui na oração, porque eu falei assim, se eu não for na oração, o pessoal vai falar que eu desviei, vai falar que eu estou em pecado. Quantas vezes eu olhava para a minha agenda e eu falava assim, Deus, eu quero fazer tudo, me envolver em tudo, porque senão o pessoal vai pensar que eu não sou bênção. Está errado. A nossa motivação não pode ser outras pessoas. A nossa motivação tem que ser o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o Yeshua HaMashiach, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. A nossa motivação precisa estar em Cristo Jesus. Então, a nossa motivação não é estar aqui por obrigação. Não venha mais por obrigação, irmão. Eu te faço esse apelo. Não venha mais para a igreja por obrigação. Você não precisa ser obrigado a servir a Jesus. Sirva com alegria, sirva com prazer. Prepare o seu melhor. Sabe, eu falei pela manhã que muitas das vezes o ministério de louvor, eles se matam para tentar tirar um glória a Deus da igreja, para que a igreja sinta um pedacinho do céu aqui na terra. Igual a Beli faz, só isso aqui, ó, um pedacinho assim, ó. E a equipe de louvor se mata. E muitas das vezes nós nos culpamos. O problema deve ser eu. O problema é que o Wallace não tocou certo. O problema é que o pessoal do louvor desafinou. O problema é que escolheram um louvor errado. A verdade, queridos, é que nós nem precisávamos de louvor para adorar o Senhor. Se o pastor falar assim, ó, a igreja vai ficar um mês sem louvor, mesmo assim a gente teria milhões e milhões e milhões de motivos para continuar adorando e celebrando ao Senhor. Se hoje a mensagem eu não quisesse pregar dessa forma e eu virasse as costas, sentasse aqui, apagasse as luzes e falasse, Senhor, nós não estamos aqui porque esse lugar não é nenhum tipo de palco. Nós estamos aqui porque não é nenhum tipo de espetáculo. Nós estamos aqui, nós queremos estar aqui todos os dias das nossas vidas, porque nós te amamos. Nós estamos aqui porque nós te amamos, porque nós entendemos a importância desse amor. Todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Não precisamos de palavras de confirmações de terceiros, sendo que o Senhor já confirmou dentro do nosso coração. O que Deus está esperando nós é o lugar secreto. É aquele cantinho da sua casa que você orava e você não ora mais. E todos os dias que você chega lá, Deus está te chamando e você foge. É naquele lugar que o rio de água viva flui. É naquele lugar que nós ouvimos a Deus. É naquele lugar que nós abrimos a porta do nosso coração. É naquela tenda simples. Era antes do palácio, antes das bênçãos, antes dos benefícios. É lá onde tudo começou. Onde foi feita a primeira oração. Onde teve o primeiro arrependimento. Onde você derramou as suas primeiras lágrimas. Onde você entendeu que não existe vida fora de Deus. Não queremos mais apanhar das circunstâncias. Não precisamos de louvor, não precisamos de intercessão. Nós que criamos um ambiente de transformação nas nossas vidas. É claro que Deus vai usar a pessoa sim, porque Ele é misericordioso e tem compromisso com a sua obra. Mas quem cria o ambiente de transformação somos nós. Salmos de número 63 diz que o amor de Deus, ele é melhor do que a própria vida. E
quando nós entendemos a profundidade do amor de Deus, nós não mendigamos amor para mais ninguém. E o que nós mais estamos vendo nesses últimos dias, pessoas que não se sentem amadas. E essas pessoas somos nós, servos de Deus, cristãos. Está errado, não tem lógica uma coisa com a outra. Como que eu não me sinto amado se eu entreguei minha vida para Jesus e Ele é o próprio amor? Como que eu me sinto rejeitado se a única pessoa que teria motivos para me rejeitar não me rejeitou? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele não erra nas suas escolhas. Por isso você está aqui. Por isso vem pessoas lá de Sapopemba para o clube de campo. Porque Deus não erra nas suas escolhas. Por isso que Deus levantou os improváveis. Por isso que Deus usa o pecador, o falho, o imperfeito, o inconstante. Ele tem compromisso com a sua obra. A outra verdade diz que, no versículo 6, então abri a porta para o meu amado, mas ele já havia ido embora, como eu queria ouvir a sua voz. Eu procurei, porém não pude achar. Chamei, mas ele não respondeu. Representa uma geração, representa uma igreja, representa um povo, representa uma nação que até despertou, mas despertou tarde demais. Nós não podemos despertar tarde demais para aquilo que Deus tem para mim e para você. Sabe, eu sempre falo isso para as pessoas que andam comigo, querido. Se você acha que eu vou ser a pessoa que vai ficar mandando mensagem todo dia para saber como que você está, se você está orando, se você está jejuando, eu não sou essa pessoa. Porque servir a Deus tem que ser um prazer. Servir a Deus não é só em dias de escala. Servir a Deus é todos os dias da nossa vida. Servir a Deus não é só estar dentro da igreja, é também estar em casa cuidando da família. Servir a Deus é entregar tudo, mesmo não sendo nada. É entregar tudo, mesmo não sendo nada. Outro segredo também está no versículo 7, que diz: os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram, eles me bateram, me machucaram, e os guardas da cidade arrancaram a minha capa. Aquela túnica que ela não queria colocar para se encontrar com o amado foi arrancada à força, por meio da violência. Porque se você não quer usar a sua túnica com o amado, você não vai usar com ninguém mais. E o mundo não tem nos reconhecido como amada do rei. O mundo não tem nos reconhecido porque nós não estamos com o amado como deveríamos estar. O perfume do amado não está em nós. Não estamos caminhando com o amado como deveríamos. Mas a voz de Deus fala conosco que ainda há esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. E o versículo 8 diz: prometam, mulheres de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, digam a ele que eu estou morrendo de amor. Poderia terminar o sermão aqui agora, não preciso falar mais nada. Só de ler o texto nós entendemos a importância disso. A igreja gloriosa é uma igreja que ama o Senhor com todas as suas forças, de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Eu amo falar do amor de Deus. Eu amo falar do amor de Deus. Quem me conhece sabe, é o assunto que eu mais amo falar. Porque é o que eu mais vejo Deus falando comigo e trabalhando. João fala muito sobre graça. Mas eu amo falar de amor. Porque eu me sinto amado por Deus. E a gente só consegue reproduzir aquilo que a gente recebe. Então se eu retribuo, se eu compartilho o amor de Deus, é porque eu tenho recebido o amor dele, direto da fonte. E para finalizar, eu quero compartilhar um texto que não estava no esboço da mensagem, mas pela manhã eu me lembrei desse texto e eu quero finalizar a mensagem com esse texto.
Até peço perdão que eu não avisei o pessoal da comunicação, mas está em 2 Samuel, capítulo de número 7. Me perdoem se eu sou chorão, mas tem coisa que não dá pra gente aguentar. Chora, e muito, viu? Olha o que diz em 2 Samuel 7, capítulo de número 7. Para finalizar, querido. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino. E o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia, Davi disse ao profeta Natã: veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele? Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca, em outras versões dizem uma tenda. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, eu nunca perguntei aos líderes que escolhi por qual razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. E o versículo 8 para finalizar: portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Dentro desse texto, olha que interessante, Davi, esse texto começa a falar sobre o testemunho de Davi, que Davi estava vivendo um dos momentos mais incríveis da sua vida. Ele estava estabilizado financeiramente, ele estava estável naquilo que Deus tinha para ele, porque o texto diz que em todas as batalhas, cada etapa, cada processo, cada desafio, Deus sempre esteve com ele. E em todas essas batalhas, foi Deus que operou a vitória. Isso traz uma certa segurança para nós, porque nós não servimos a qualquer pessoa. Nós servimos a um Deus maravilhoso, um Deus que tem um amor incondicional. E o restante do texto diz que ele começou a refletir no seu coração: eu moro num palácio, eu moro numa fortaleza, e a arca da aliança, a arca da presença está numa barraca, está numa tenda simples. Não, eu não posso aceitar isso. Foi Deus que me trouxe para esse lugar, e a presença dele, a arca da aliança, está lá num lugar tão humilde, tão simples. Não. E ele compartilha isso com Natã. E imediatamente Deus conversa com o seu profeta. E eu acho muito interessante, querido, porque a forma como Deus ele trata essa questão de forma muito simples e pessoal. Sabe, amigos mesmo conversando. Deus fala assim: ó, de todas as pessoas que eu levantei, de todos os líderes, de todos os homens de Deus que pelejaram, que lutaram, e em momento algum eu questionei eles sobre aonde deveria estar a minha arca. Em momento algum eu perguntei sobre construir palácios, reinados. Não é isso, porque a maior preocupação de Deus era a simplicidade que tinha quando a arca da aliança estava naquela tenda simples, quando era só o povo e Deus, naquela tenda simples. Por isso que muitas bênçãos e promessas, quando nós alcançamos, nos afastam de Deus, porque nós começamos a priorizar aquilo que nós recebemos e não aquele que nos abençoou. Só que a preocupação de Deus não está em construir algo grande e relevante, não. Ele quer a simplicidade quando acontecia naquela tenda simples, quando era você e ele, naquela tenda simples, humilde, mas lá Deus ele tinha você por completo. É para lá que nós precisamos voltar hoje, onde tudo começou, onde foi o seu primeiro sim para Deus e o seu primeiro não para o mundo. E muitas das vezes nós estamos invertendo os nossos valores, estamos falando não para Deus e sim para o mundo. Nós não temos dimensão da onde as nossas escolhas podem nos levar. Nós não temos dimensão que as nossas escolhas existe um poder gigantesco, tanto para gerar vida quanto para gerar morte. E a pergunta que eu te faço: será que todo mundo se afastou de verdade?
Ou não foi eu? Eu que me afastei. Eu que decidi me afastar de todo mundo. Porque eu já não consigo acompanhar o ritmo dos outros. Eu já não consigo receber esse amor de forma que todo mundo está recebendo. Mas eu preciso voltar a esse primeiro amor.